Boa noite, bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos debater hoje muitos assuntos, não só o assunto previsto no título da live, como algumas previsões minhas que se confirmaram, né? Infelizmente. Dona Rutinha, que privilégio do hospital me ouvindo. Beijo, querida. Vini Ribeiro, bem-vindo. Pois muito bem. Vamos começar com essas previsões. Desde o ano passado, quando tanto o Boletim Focus do Banco Central, quanto outras previsões do mercado, indicavam para um crescimento do Brasil, qualquer coisa em torno de 4%. Tinha algumas previsões mais pessimistas de 3,5%, outras de 4,5%, mais otimistas, mas, de uma forma geral, a tendência das previsões para o crescimento da economia em 2021 era entre 4% e 4,5%. Gabi, bem-vindo. Fortunato Russo, há quantos séculos, meu querido? Bem-vindo. Camila, bem-vinda. E eu, desde o início... Bem-vinda, Camila, muito obrigado pelo prestígio. Eu, desde o início, já desde 2020, achando que essas previsões eram absolutamente não prováveis. Então, o início da minha previsão, o início da minha justificativa de não ser provável era o cenário macroeconômico, o cenário fiscal e o cenário monetário, né? É um consenso que a taxa de juros Selic deve aumentar esse ano, ou seja, os estímulos monetários, a taxa baixa, a taxa básica de juros Selic baixa para estimular investimentos vai ter um fim. Esses estímulos monetários não seguirão. Lógico, se for para 3% não é nada de muito grave, mas há previsões para entre 4% e 5%, que praticamente zeraria, ou até zeraria a taxa de juros real, ou até colocaria o Brasil novamente com uma taxa de juros real positiva. Por parte da política fiscal, nós, ao longo de todas essas lives, não nos cansamos de repetir a situação trágica das contas públicas, o aumento do endividamento, o déficit primário, que eu não vou repetir mais uma vez, encher a cabeça de vocês o que é, a gente não economiza para os juros da dívida, então a dívida cresce numa trajetória insustentável. Tiago, bem-vindo, querido. Então não há espaço para mais estímulos fiscais. Parênteses, embora o título dessa live sugere que poderão haver alguns estímulos fiscais com uma extensão do auxílio emergencial. Agora, na live do dia 19, se não me engano, ou seja, uma semana atrás, já tem aí no Instagram um pedacinho. Ô, meu querido Dídimo Rezende, bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Já tem um vídeo curto lá no Instagram, onde eu faço uma previsão de que, com a lentidão da vacinação no Brasil, né, mesmo as projeções otimistas do ministro da Saúde de vacinar 700 mil pessoas por dia, beijo, querido,
isso é muito aquém do necessário, do desejável, isso nas previsões otimistas do ministro da Saúde, tá? Então, o que eu falei nessa live de uma semana atrás é que, com a lentidão do processo de imunização no Brasil, ele vai correr com uma velocidade X, processo de imunização, e o processo de contágio com uma velocidade 2, 3x ou x mais não sei quantos. Ou seja, o número de contagiados vai estar sempre acima. Nós vamos demorar muito para atingir a famosa imunidade de rebanho. De tal sorte que, com todos esses fatores reunidos, não é de hoje. RJ, bem-vindo. Deve ser Jorge Rodrigo, né? Pela foto, meu queridíssimo amigo e ex-aluno, que sempre me honra. Muito obrigado. Então, com a soma desses três fatores, eu previ na live da semana passada que não há como o Brasil ter essas taxas de crescimento de 4,5%. Isso não faz nenhum sentido. Viu só? Acertei, Rodrigo Jorge. Eu estou prevendo um crescimento de, no máximo, 2%, se chegarmos. Podem anotar aí, hoje é dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Marco Krebs, professor do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ, professor da Fundação Getúlio Vargas, dos MBAs de Finanças, dou aula de Finanças Corporativas, Valuation. Pode anotar aí, a minha previsão é que o Brasil não cresce mais que 2%, a não ser que haja um fator que é a extensão do auxílio emergencial, o que seria trágico, e a gente vai comentar sobre isso já. Antes, eu gostaria de falar com vocês, então, sobre o mercado, né? Alguns analistas do mercado estão revisando suas perspectivas pelas razões que eu mesmo citei na semana passada. Então, foi ontem manchete no jornal Valor: a piora da pandemia dá início a uma onda de revisões para o PIB, né? Então, os fatores, naturalmente, é o recrudescimento da pandemia, é o retorno com maior intensidade. Na verdade, a pandemia no Brasil nunca chegou a encerrar, né, a primeira onda. Possibilidades, eventualmente, de restrições de movimentação, especialmente em São Paulo, né? A população brasileira, digamos que não está... eu não sei se não está muito preocupada, se está rebelde, se está atendendo às recomendações do presidente da República, que é contra a vacinação, é contra o lockdown. Eu não sei, não sei o que pensar do porquê desse comportamento da gente passar domingo e ver as praias totalmente lotadas. Eu estou com a minha mãe internada no hospital com Covid e minha mãe que ficou praticamente isolada. Então, é uma coisa muito triste essa reação da população. Tão triste quanto a do presidente. Pois muito bem, então os economistas do mercado estão prevendo um aumento de incertezas, naturalmente, o que acarretará que já acarretou numa revisão das expectativas de crescimento. Então eles, de 4 a 4,5%, já estão entre 2 e 3%, já estão se aproximando de mim. Minha queridíssima Gisele Faria, você é uma querida, você não tem como agradecer a você, a sua lealdade,
e a sua fidelidade. Você e o Rodrigo Jorge estão sempre nas minhas lives e tiveram tão pouco contato comigo, né? Vocês dois são da FGV e muito obrigado, queridos, por sempre estarem comigo. Fabinho, meu grande amigo, bem-vindo. Então, os exemplos de economistas no mercado que reviram para baixo as expectativas de 4, 4,5 para entre 2 e 3 são, primeiro, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. E ele disse o seguinte, aspas, já tínhamos preocupações com o processo muito lento da vacina e com a pandemia, que já dava sinais de volta, e a situação política sempre trouxe sinais de estresse que não tendiam a acalmar. É um cenário ruim, principalmente para investimentos. Ora, a pior coisa que pode acontecer para o crescimento de um país, o crescimento econômico, é ter cenário ruim para investimentos. Talvez essa seja a pior consequência da dívida interna muito elevada, da insustentabilidade da dívida, do aumento da dívida causada pelos déficits primários, né, do Brasil. Antes de pagar os juros da dívida já está no governo, o governo já está no vermelho. Isso não é de hoje. Desde 2014 a gente vem acumulando déficits primários, né? Então o país passa incerteza. O país oferece riscos para investimento. E sem investimento não há crescimento. E aí a projeção do Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, caiu para 2,6% de crescimento. Né? Já ele chega nos meus 2. Ele prevê uma retração no primeiro trimestre, com possível retração no segundo também, tá? Retração do PIB, ou seja, crescimento negativo. 2 retrações trimestrais colocaria o Brasil já num quadro de recessão técnica. Aí ele diz que a única forma de evitar seria uma aceleração do processo de imunização, que ele mesmo diz que é pouco provável. O segundo exemplo é o José Francisco de Lima Gonçalves. Ele é economista-chefe do Banco Fator. Esse economista defende a continuidade de algum tipo de auxílio. Já a gente vai tratar desse tema da continuidade do auxílio emergencial. E ele acredita também que será provável a continuidade do auxílio. Eu também acredito que será provável. E ele estima, com o aumento do auxílio, com a extensão do auxílio, ele estima 2,5%. Com o aumento do auxílio, com a extensão do auxílio, perdão. Davi, bem-vindo, Davi. Bruno Saido, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito bem. Então, para o Gonçalves, abre aspas, com ou sem auxílio, os preços da economia, como o dólar, serão pressionados, seja pelo ambiente político, seja por medidas populistas. Ele que está introduzindo esse termo, já vamos falar sobre isso. Ele prevê um dólar acima de 5,50 e uma inflação de 3%. Tá? Rapidamente vou passar agora mais 2 outros comentários. O Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria, crescimento previsto por ele é 2,9%, e ele diz o que eu sempre falo: o problema é de onde tirar os recursos sem romper o teto de gastos, de onde tirar os recursos para extensão do auxílio emergencial. Boa noite, meu querido, também para você, querido Davi Pousac. Boa noite, querido, muito obrigado pelo seu prestígio. E por fim, sem encher demais a paciência de vocês, o Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa, tá?
que diz que a tendência da economia estagnada, a tendência é que a economia fique estagnada no primeiro trimestre, e só isso já seria suficiente para reduzir as expectativas, as projeções de crescimento de 4,2% para 3,5%. Nem a aceleração do processo de vacinação estancaria esse processo de queda de expectativa do PIB. Ele diz em relação ao primeiro trimestre, pois a previsão do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, já está tendo como certo o primeiro semestre do ano de 2021 comprometido. Está aqui a manchete do Valor de ontem, primeiro semestre, ou seja, os 2 trimestres já comprometidos. E então, gente, infelizmente, o mercado, os economistas do mercado como um todo, né, uma sociedade economista pode errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas sempre há uma forma de consenso. Ainda existem os otimistas, mas o consenso está sendo para a redução das expectativas, e é uma movimentação que eu já havia previsto em 2020. Em 2020, antes do início da vacinação, eu não via como o Brasil poderia crescer mais de 2%. E agora, mesmo com o processo de vacinação, a lentidão desse processo, a lerdeza desse processo, vai fazer com que o país não tenha condições de crescer como era previsto, de crescer na faixa de 3,5%, 4%. Pati Kitober, que honra, querida, bem-vinda. Então, eu continuo com a minha previsão de no máximo 2%, e vamos ver ao longo do ano o que vai ser decidido. Então vamos ao título da live, que é a extensão do auxílio emergencial. Seria essa a única saída? Quais seriam os impactos na economia? Então, como disse aí o Silvio Campos Neto, da Tendências, né? O problema é o seguinte: nós teríamos que ter recursos para isso sem estourar o teto de gastos. Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Nós teríamos que cortar despesas. Gente, olha só, eu quero fazer uma viagem com a minha mulher e minhas 2 lindas filhas, ou seja, com as 3 lindas dessa casa, para contrastar a minha feiura. Aí eu quero contrastar, e meu orçamento está apertado. Se eu quero fazer uma viagem, eu preciso economizar para essa viagem, vocês concordam? Então eu tenho que cortar algum gasto ali. Gente, é tão simples quanto isso. O Brasil tem uma dívida interna que não consegue economizar para pagar os juros dela. Ao contrário, ele está negativo antes de pagar os juros. Então, se ele quer continuar com o auxílio emergencial, se ele quer continuar pagando R$600 para as pessoas, 40 milhões de beneficiados, se não me engano, ele tem que tirar isso de algum lugar, tá? Pelo amor de Deus, não se trata de deixar esses 40 milhões desamparados, não é isso. A questão não é essa. Os ortodoxos, como eu, não são economistas malvados, sem piedade, muito pelo contrário. Acontece que, se for dado o auxílio sem haver uma contrapartida, estes auxiliados vão, no curto prazo, ficar melhor, claro, vão receber o auxílio,
mas no médio e no longo prazos, o que vai acontecer? Nós vamos ter quebra do teto de gastos, aumento da dívida interna. Se a dívida interna aumenta, eu vou ter um quadro de incerteza que eu vou passar para investidores que vão exigir juros cada vez maiores. Tudo isso vai gerar inflação. Então eu dou um auxílio e ao mesmo tempo os preços aumentam. Com a inflação, com o aumento de juros, os juros retraem, o aumento dos juros retrai o investimento e segura o crescimento da indústria, segura o crescimento do país. Mas as famílias consomem mais. Consomem, é verdade. As famílias consomem mais, mas tem aumento de juros e tem redução de investimentos. E com inflação, essa inflação pode anular esse consumo. Então, eu posso comprometer o crescimento do país, posso comprometer o consumo das famílias e no longo prazo eu vou criar crise e desemprego. E agora? Faz bem ao trabalhador isso? Faz bem aos mais pobres? Foi um dos posts que eu coloquei essa semana. Isso é bom para o pobre? Ou isso é bom para a reeleição? Tem uma hora que não dá para fugir da realidade, né? Como é que foi a trajetória do Brasil ao longo da Covid? Eu estava conversando em Teresópolis com um rapaz, irmão de um amigo meu, e eu tentando dar os números para ele, mas tem algumas pessoas, elas são resistentes, né? Eu gosto de trabalhar com fatos para que não fique no achismo. Então vamos lá, o Brasil encerrou 2020 com um gasto de 209,3 bilhões de dólares com a Covid, entre eles, naturalmente, o auxílio emergencial. Isso é 11,2% do PIB. Enquanto isso, houve um desincentivo total ao lockdown. Houve um comportamento ambíguo por parte de orientação do governo que alguns trabalhadores não iam, né, trabalhavam de casa, outros trabalhadores, supermercado, farmácia, etc., e hospitais, naturalmente, médicos, trabalho essencial, iam. Mas não houve uma orientação por parte da Presidência da República para a gente ficar em casa, para a gente só sair quando é extremamente necessário, para a gente usar máscara. Muito pelo contrário, ele incentivava o presidente, ele mesmo saía sem máscara. E aí foi anunciado, enquanto isso o então ministro da Saúde, Mandetta, falava, tem que ficar em casa. E ele anunciava que não tem que ficar em casa. Então ficou esse governo esquizofrênico, até que mandou o Mandetta embora. E o que acontece? A justificativa, já falei isso aqui numa live, a justificativa, o Brasil não tem recursos. Hoje, recentemente, ele falou, o Brasil está quebrado. Não está quebrado. O Brasil não está quebrado, graças a Deus. O Brasil tem um problema gravíssimo fiscal, tem um problema grave de dívida interna, mas país quebrado é país que não tem solvência, não tem condições de pagar a sua dívida. É um país que não tem nem... que não consegue vender seus títulos de dívida, ou seja, não consegue pedir emprestado para rolar a dívida. Cada vez mais os juros de rolagem da dívida, que são os juros de longo prazo, estão maiores, porque o risco é muito grande, o risco é enorme. Então, para que a sociedade, para que o indivíduo, para que o investidor empreste para o governo brasileiro, compre títulos de dívida, ele vai querer no longo prazo, essa famosa curva da taxa de juros,
juros enormes, né? Então nós temos uma inclinação muito grande. O que é inclinação? É a diferença dos juros hoje, que a Selic está 2%, para juros daqui a 3, 4, 5 anos, que chegam a mais de 6%. Então, o Brasil não está quebrado porque ele consegue rolar sua dívida. Ele consegue rolar sua dívida. E aí, ao invés de fazer que nem a Nova Zelândia fez, depois que a Alemanha fez, depois que a Inglaterra fez, depois que o Boris Johnson acordou, que a França, o mundo inteiro é errado, só a gente que é certo, né? Então, ao invés de fazer isso, o que tinha que ser feito? Um lockdown total. Ah, mas e os empresários? Como é que eu fazer? Você remunera os empresários. Como é que foi gasto? Como é que foi gasta essa quantia de 209,3 bilhões de dólares? 199 bi foi emissão de títulos de dívida, ou seja, foi via fiscal. E 10 bi foi via estímulos monetários, aumento da quantidade circulante de moeda, aumento da oferta de moeda. Então você tinha que ter feito isso, prever esses gastos, não gerar auxílio emergencial e prover o salário do trabalhador. Você fica em casa. Empresário, quanto é seu lucro? X, fica em casa. Pequeno empresário, quanto é seu lucro? Y, está aqui. Grande empresário, vamos negociar. E fazer um lockdown pesado. A evidência empírica mostrou que quanto mais forte foi o lockdown que o país adotou, mais rápido ele saiu da crise econômica. Mas aí vem os economistas de plantão. Não, o Brasil não tem condições de fazer isso, a gente não tem dinheiro, isso é para país rico e tal. Saulo Ribeiro, bem-vindo. Isso é para país rico. Gente, nós gastamos 11,2% do PIB, nós ficamos em 35º, na colocação 35º. O Japão foi o primeiro, gastou 63% do PIB, com 3 trilhões 285 bilhões de dólares. Tá? A Itália em segundo, a Alemanha em terceiro com 54%, Reino Unido gastou 41% do PIB, tá? Os Estados Unidos gastaram 28% do PIB, são campeões em valor absoluto, 6 trilhões. Gente, 209 bilhões de dólares hoje dá mais de 1 trilhão de reais. Isso dava para fazer um lockdown forte. Isso dava. Isso teria salvo vidas. Vocês conhecem alguém próximo a vocês que morreu. São mais de 216 mil mortos. E agora nós estamos diante de um cenário em que é muito provável a extensão do auxílio. Muito, muito, muito provável. Por quê? Porque a pandemia voltou com toda a força, quer dizer, nem foi embora, mal foi embora direito. E nós temos, em 2021, um ano de véspera de eleição. Então, obrigado, Saulo, você é gentil. Então, para que eu vou fazer? Para que eu vou fazer reformas, privatizações, reforma administrativa para perder votos de funcionário público? Para que eu... hoje sai um artigo no Valor das pessoas... Dina, querida, bem-vinda! Pessoas desistindo já da privatização da Eletrobras. Para que eu vou fazer isso se eu posso aumentar a minha popularidade no Nordeste e estender o auxílio emergencial? Então, nós estamos indo para o caminho populista e é um caminho que, lógico, não vai levar a bons lugares, né? Nunca levou, nem levará em dia algum. O que vai acontecer
é que eventualmente essa extensão desse auxílio pode ser que faça eu errar um pouquinho minha previsão, com o consumo das famílias um pouquinho mais elevado, mas a questão toda é que estes auxiliados no longo prazo, depois das eleições, vão ficar pior. Eles vão ter inflação, o país vai cair novamente, se é que vai ter crescimento, o país vai ter um aumento de risco, o país vai passar uma incerteza muito grande para quem está investindo, então as pessoas não investem. Bem-vindo, Léo. Se não investem, não tem crescimento, é um ambiente não propício a investimento, logo não propício a crescimento, ou seja, é uma combinação perversa de fatores que conspiram contra justamente os menos favorecidos. Se você tem queda, não vou dizer queda de PIB, mas vai ter nos 2 primeiros trimestres, mas se o PIB não cresce, você não vence o desemprego, que vai chegar a 15%. Então, se está aumentando o desemprego, os menos favorecidos vão ficar pior de igual maneira. Se você tem inflação, ela vai corroer qualquer salário, seja você seja um assalariado ou seja um indivíduo que ganha esse auxílio emergencial. Se você rompe o teto de gastos, você destrói as variáveis macroeconômicas, você não cresce, tem inflação, tem aumento de incerteza, tem aumento da dívida, tem aumento da taxa de juros, que de novo retrai o PIB e que de novo retroalimenta o desemprego. Ou seja, não adianta, isso é populismo, isso não adianta. Nós tínhamos que entrar nas reformas, tínhamos que fazer as reformas, as privatizações. Onde está o governo liberal? Cadê você, Guedes? Tá? Cadê a reforma administrativa, a reforma tributária? Não está saindo e não vai sair, né? A essa altura do campeonato, com 2 anos, menos de 2 anos para as próximas eleições, não vai sair qualquer medida que seja polêmica, qualquer medida que possa fazer o presidente perder votos. Então, a questão é, um novo auxílio terá consequências econômicas trágicas, a não ser que envolva uma contrapartida para pagá-los, que eu não acredito que vá ter, que ele não tem de onde tirar. Eventualmente existem programas sociais que não dão resultado bom. O Bolsa Família é um excelente programa social, mas existem outros que poderiam ser cortados porque não são eficientes, mas ele não vai cortar. A melhor solução não é essa, naturalmente, respondendo a segunda questão da live. A melhor solução seria não apelar ao populismo, fazer as reformas. Eu me lembro do Nicolas Sarkozy, em anos de eleição, ele sugeriu uma reforma da Previdência com aumento do tempo da idade de aposentadoria. Perdeu as eleições. Mas esse cara não é populista. Você pode acusá-lo do que for. Você pode não gostar do partido, mas populista ele não é. Que ele tentou fazer uma coisa boa para a França e perdeu as eleições. Eu me lembro, Sardenberg até escreveu um artigo: os alemães devem ser idiotas, que os alemães estavam fazendo justamente sua reforma da Previdência e os franceses não queriam. O estadista é aquele que pensa nas próximas gerações. O populista é aquele que pensa nas próximas eleições, né? É difícil a gente encontrar um estadista no Brasil, tá muito difícil. De todos esses, para vocês não acharem que eu só
critico o atual governo, não vejo no cenário político atual ninguém que tenha um perfil estadista, né? Aliás, até no cenário mundial é complicado, né? São raros estadistas. Então essa é a resposta para as duas perguntas da live. E devido a tudo isso, com certeza eu voto em você, Dídimo. E eu, você não acha que eu seria também? E por causa de tudo isso, as previsões na minha análise vão continuar a cair, tá? Com a lentidão do processo de vacinação, com o fim dos estímulos monetários. Se o auxílio emergencial tiver uma extensão, talvez esse estímulo fiscal provoque algum aumento das expectativas de crescimento para esse ano, mas aí seria uma opção por crescimento por voo da galinha, né? A gente cresceria um pouquinho mais em 2021, mas logo em 2022 nos afundaríamos, porque esta continuação do auxílio emergencial, de novo, vai trazer péssimos dados para a economia e para o trabalhador, e para o trabalhador informal, e para o desempregado, e qualquer pessoa que receba este auxílio. Cicizinha, bem-vinda. Qualquer pessoa que receba esse auxílio, no longo prazo vai ficar pior, vai ter mais desemprego, vai ter mais juros, vai ter mais inflação, vai ter menos crescimento, vai ter mais incerteza, todas as variáveis macroeconômicas vão piorar, e quando a situação piora, nós todos pioramos, né? Nós sofremos com isso, né? Então você que é analista financeiro, você que é educador financeiro, precisa aprender comigo a fazer essas previsões. Essas previsões são feitas através da macroeconomia, né? Não fiquem com medo da macro, é uma parte linda da economia e que não tem mistério nenhum. Eu posso tranquilamente ensinar para vocês. Queridos, desculpe segurá-los até essa hora, uma live não deve durar mais de meia hora. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que ficou comigo até essa hora. Se vocês gostaram, clique lá no aviãozinho, mandem mensagens no direct, indiquem para amigos, me sigam lá no Instagram, continuem me seguindo e falem para os amigos me seguir também. Obrigado, Dídimo, obrigado, Cicizinha, obrigado especialmente Rodrigo Jorge, Gisele M. Faria, vocês nunca falham. Um beijo especial para minha mãe que está aí no hospital e muito obrigado. Recado importante, essa quinta não tem live, porque eu estou dando um curso de MBA na FGV, então a nossa live vai ficar para sexta-feira, tá bom? Um grande beijo, tchau.